Capítulo 1. Um reencontro. Sob um céu estrelado e límpido, no meio de um vasto oceano, jazia uma pequena ilha densamente coberta de árvores. Um jovem pálido e emaciado estava sentado na praia, com os olhos fundos, mostrando claros sinais de desnutrição. Embora vestisse roupas esfarrapadas e gastas, era possível supor que tivesse cerca de 15 anos. O menino olhou com uma expressão complexa para a criatura ao seu lado. A criatura tinha apenas a altura do joelho de uma criança, seu corpo completamente coberto por penas negras, sem uma única marca. Se não fosse pelo brilho intenso do luar, teria sido quase impossível vê-la por inteiro. Com a mão trêmula, o menino estendeu lentamente a mão para a criatura à sua frente. Pouco antes de tocá-la, hesitou por um instante, mas finalmente decidiu prosseguir, colocando a mão sobre ela. Sentindo a textura real sob sua mão, o menino soltou um suspiro suave, seu olhar relaxando. Quem diria, estou de volta, murmurou Caim em voz baixa e sem rumo. Tudo parecia ter acontecido ontem. Mesmo sendo um treinador poderoso com força quase de nível elite, Caim ainda se lembrava de como Mal sobreviveu após ser capturado pela equipe Rocket para um experimento. Com suas habilidades e capacidades especiais, ele conseguiu subir na hierarquia da equipe Rocket, conquistando certa reputação até mesmo no submundo. No entanto, durante uma emboscada da Liga, ele foi apanhado numa armadilha armada por um rival dentro da equipa Rocket. Sua autoconfiança excessiva após alcançar um nível próximo ao de Elite o levou a acreditar que poderia sobreviver ao ataque, mas ele não esperava que a Liga enviasse dois treinadores de nível de Elite apenas para capturá-lo. Embora os oponentes não tenham usado seus Pokémon mais poderosos, Caim não conseguiu resistir a eles. Sem escapatória, ele lutou com todas as suas forças e conseguiu matar dois Pokémon da segunda equipe de agentes da Liga, mas, num acesso de fúria, ambos o enterraram vivo. Ao abrir os olhos novamente, ele se viu na cena presente. Com esforço, Cain estendeu as mãos. Todas as cicatrizes de ferimentos e treinamento haviam desaparecido. Suas mãos, amareladas pela desnutrição, mostravam claramente as veias e os ossos. Ele cerrou os punhos com toda a sua força, as unhas cravando-se nas palmas das mãos sem que ele percebesse. Amurcrow murmurou baixinho, olhando para ele com curiosidade como se fosse uma pessoa completamente diferente. Ao ouvir a voz de Murkrow, Caim tentou sorrir, mas parecia que seus músculos haviam esquecido como fazê-lo. Ele acariciou as costas de Murkrow novamente. Não foi um movimento suave, refletindo claramente a mesma desnutrição que ele próprio sofria. Murkrow, fico feliz que você esteja aqui, disse Caim, com a voz carregada de emoções conflitantes. Em sua vida passada, Caim sempre foi inflexível em seus modos. Embora tenha mudado mais tarde, já era tarde demais. Mas Murkrow, seu primeiro Pokémon, sempre estivera ao seu lado desde o início, não apenas como seu guardião mais próximo, mas também como seu melhor amigo. Mesmo em seus momentos finais, Murkrow jamais o abandonou. Em contraste, todos os outros companheiros poderosos que ele havia capturado, comprado ou roubado o abandonaram. Apenas Murkrow permaneceu leal e por isso essa foi a única coisa de que Caim se arrependeu. Kamurkou murmurou. Embora não entendesse bem o porquê, podia sentir o afeto emanando da pessoa à sua frente. Era apenas a primeira vez que se encontravam e, embora não entendesse o motivo, Murkrow não quis atacá-lo. Por isso, quando Caim a libertou, ela não a atacou nem tentou escapar, apenas o observou com curiosidade. Caim ficou estupefato. Em sua vida passada, ele precisara de um grande esforço para capturar Murkrow e de muito tempo para compreender completamente essa criatura singular. O tempo perdido nesse processo ainda o enchia de arrependimento. Como alguém que só tinha assistido a alguns animes e sabia pouco sobre Pokémon, ele não estava familiarizado com suas espécies, características, habilidades ou métodos de treinamento. Neste mundo, disse que o potencial de um Pokémon depende do seu talento, mas o seu desenvolvimento depende do treinador. Caim não sabia quantos caminhos errados havia trilhado antes de compreender completamente todas as características de Murkrow. Só depois disso ele conseguiu treiná-lo por completo, mas então já era tarde demais, e parte do potencial de Murkrow havia se perdido. Em sua vida passada, Caim se destacou nas provas graças a Murkrow e seu talento inato, apesar dos muitos erros cometidos durante seu treinamento. Além disso, devido ao abuso excessivo do potencial de Murkrow, Caim acabou por abandoná-la. Murkrow, desta vida, eu nunca mais te abandonarei, disse Caim, com as mãos tremendo levemente enquanto acariciava Murkrow. Tal respondeu Murkrow, como se pressentisse a complexidade no coração de Caim. Caim esboçou um leve sorriso. Finalmente, seu corpo parecia se lembrar de como sorrir.
Contudo, seu coração apertou um pouco. A julgar pela situação atual, parecia que ele havia acabado de ser capturado e trazido para esta ilha deserta, forçado a receber seu primeiro Pokémon. Se ele sobrevivesse à provação, seria graças a Murkrow. Vale ressaltar que a maioria dos Pokémon designados para os desafios da equipe Rocket eram Zubat, Koffing ou Ekans, enquanto Murkrow era uma criatura muito mais rara. Após receber um Pokémon, o primeiro teste era subjugá-lo. Este não era um mundo de animação, era um mundo real e os Pokémon da equipe Rocket não eram domesticados. Seu instinto selvagem frequentemente os levava a atacar assim que eram libertados, chegando até a matar e fugir em seguida. No primeiro teste, em que 300 jovens com idades entre 15 e 18 anos se enfrentaram, apenas 150 ou 160 sobreviveram. A crueldade era evidente, quase metade dos participantes morreu no primeiro teste, e a eliminação significava a morte. Após o julgamento, apenas 50 sobreviveram. Esses 50 foram divididos entre as várias equipes e divisões da equipe Rocket, tornando-se membros quase insignificantes. Apenas os 10 melhores podiam escolher a divisão à qual se juntar, e somente os 3 primeiros se tornavam oficiais da equipe Rocket. O primeiro colocado nas provas recebeu um Pokémon inicial raro. Neste mundo, os Pokémon iniciais são extremamente valiosos e, fora do círculo privilegiado dos membros da Liga, é quase impossível encontrá-los na natureza. A equipe Rocket recompensou os melhores com Pokémon iniciais de alto potencial. Na vida passada de Caim, quem entrasse primeiro escolhia um Bulbasaur. Graças àquele Bulbasaur, ele ascendeu ao cargo de oficial sênior da equipe Rocket, chegando quase ao nível Elite, a apenas um passo de se tornar um treinador de nível Elite. Como um dos protegidos da equipe Rocket, seu futuro era promissor. Dizia-se que ele se tornaria um dos próximos executivos. Embora Cain também tivesse se saído bem em sua vida passada, ele estava longe de ser aquela pessoa. Com o tempo, ele acabou trabalhando sob o comando de Caim, então conhecia bem sua profissão. Caim se sacudiu a poeira e se levantou lentamente. Seu corpo permaneceu imóvel enquanto ele se lembrava de algo. Se ele havia retornado a este mundo, então esse algo também deveria estar aqui. Sistema ativar. Caim pensou em silêncio. Ativando o sistema. Após 10 segundos, quando Caim estava prestes a desistir, uma voz mecânica soou em sua mente como a de um robô sem emoções. Então, é verdade. Capítulo 2. Ativação do sistema. Como eu suspeitava, quando cheguei a este mundo, este sistema veio comigo. Até mesmo Caim, que estava acostumado a manter a calma, não conseguiu conter a empolgação. Em sua vida anterior, ele havia conseguido alcançar o poder de um treinador quase de elite graças a esse sistema. Contudo, em sua vida passada, o sistema foi ativado por acidente e, quando ele o descobriu, já havia sido ultrapassado por outros. Apesar da ajuda do sistema, alcançá-los foi extremamente difícil. Sistema escanear. Com o coração acelerado, Caim voltou sua atenção para o Murkrow ao seu lado e deu o comando mental. Quase instantaneamente. Veja, um modelo 3D detalhado apareceu diante de seus olhos, visível apenas para ele. Pokémon Murkrow verde. Sexo masculino. Nível 8. Tipos sombrio, voador. Habilidade: Brincalhão permite que movimentos de status sejam usados primeiro. Item segurado: nenhum. Movimentos de ovo, punição poder igual 60 mais nível de aprimoramento asterisco 20, sombrio, físico, ataque falso poder igual 60, sombrio, físico, prioridade, descanso poder igual 0, voador, status, recupera 50% do HP. Movimentos básicos, picada poder igual 40, voador, físico, assustar poder igual 30, fantasma, físico, pode causar recuo em 30% dos casos. Movimentos aprendidos. Perseguição poder igual 40, sombrio, físico, dano dobrado se o oponente trocar, roubo poder igual 0, sombrio, status, rouba os efeitos de movimentos de status ou cura, vento de cauda poder igual 0, voador, status, aumenta a velocidade da equipe por 4 turnos. Movimentos TN, nenhum. Uma série de dados detalhados surgiu diante de seus olhos, descrevendo completamente os movimentos e características de Murkrow. Os olhos de Caim brilhavam de entusiasmo. Dados detalhados. Em sua vida passada, quando o sistema foi ativado pela primeira vez, estava em branco. Ele teve que coletar informações por diversos meios para preencher os dados. Caim chegou a acessar os bancos de dados mais restritos da equipe Rocket, arriscando a vida várias vezes apenas para obter informações cruciais.
Como treinador sem uma formação de destaque, o conhecimento era o mais importante. Somente com conhecimento seria possível treinar Pokémon de forma eficiente, permitindo que eles atingissem seu potencial máximo. Ao ver todas essas informações detalhadas sobre Murkrow, até mesmo alguém tão acostumado à morte quanto Caim não pôde deixar de se sentir animado. Incrível, o sistema trouxe consigo todos os dados de sua vida anterior. A cor verde ao lado do nome de Murkrow indicava seu talento natural. Em sua vida passada, Caim havia identificado que a cor representava o potencial ou a qualidade de um Pokémon, variando do vermelho ao roxo. O verde estava no meio termo, que, embora não fosse o mais alto, ainda era bastante raro. Os Pokémon na natureza raramente ultrapassavam a qualidade laranja, e um Pokémon com talento verde era extremamente raro e cobiçado. Com um Murkrow de talento inexperiente, Cain havia alcançado a 34ª posição em sua prova anterior. Sua sobrevivência na Ilha das Provas foi possível graças ao talento de Murkrow, já que sua habilidade como treinador era mínima. Caim respirou fundo para se acalmar. Desta vez, ele não seria fraco. Fraqueza é um pecado. Nessa ilha experimental, só existia uma lei: a sobrevivência do mais forte. E para ser forte, ele primeiro precisava aprimorar o poder de seus Pokémon. O primeiro passo agora era restaurar a condição de Murkrow. Um Murkrow normal media cerca de meio metro, mas este mal chegava a 40 centímetros. Primeiro, ele precisava restaurar sua saúde para aproveitar ao máximo seu talento e treiná-lo adequadamente. Vamos, Murkrow, vamos encontrar algo para comer. Caim fez um gesto para que Murkrow se empoleirasse em seu ombro. Murkrow hesitou por um instante, temendo que seu peso pudesse machucar o desnutrido Caim. Mas, por fim, decidiu pousar em seu ombro. Sentindo o peso sobre o ombro e vendo as profundas marcas que deixava na areia, Caim aventurou-se lentamente na floresta. Como membro da equipe Rocket que ascendeu desde as origens, Caim era um especialista em técnicas de sobrevivência. Ele sabia quais frutas eram comestíveis, quais eram venenosas, quais restauravam energia e quais curavam condições negativas. Após dar a Murkrow várias bagas ora maduras, Caim mordeu uma ligeiramente verde. O suco azedo escorreu por sua boca, mas ele suportou o desconforto e mastigou a polpa lentamente. Embora essas bagas verdes não fossem tão eficazes quanto as maduras, ainda tinham algum valor. Calm. Murkrow, depois de devorar as bagas, olhou para a fruta nas mãos de Caim com um leve brilho de ternura nos olhos. Embora não entendesse por que aquele jovem, que acabara de conhecer, lhe dava as melhores frutas e se contentava com as piores, sentia um cuidado que não experimentava desde o nascimento. Murkrow, coma essas frutas por enquanto. Eu sei que você prefere carne, mas é tudo o que temos, disse Caim, meio que se desculpando. Cal Murkrow esfregou o bico na bochecha de Caim em sinal de aprovação. Caim sorriu levemente, enquanto as imagens do Murkrow que o protegera até o fim em sua vida passada se sobrepunham à do Murkrow que agora repousava em seu ombro. Uma sensação de conexão lentamente se instalou em seu coração. Aquilo que ele outrora desprezara em sua vida passada era agora o que ele mais valorizava. Enquanto caminhavam por uma trilha na floresta, Caim parou em frente a um arbusto denso. Com base em sua experiência, esses arbustos frequentemente escondiam pequenos animais e, às vezes, até mesmo Pokémon. Neste mundo, embora existam Pokémon, também existem animais normais, e os Pokémon carnívoros frequentemente os caçam para se alimentar. Geralmente, os Pokémon não são vistos como presas. Hoje, exatamente como Caim esperava, um coelho cinzento saiu correndo do arbusto. Parece que este será o nosso jantar, murmurou Caim com um leve sorriso. Murkrow usa bicada. Ao ver a comida e ouvir Caim, Murkrow não hesitou. Mergulhou e cravou seu bico afiado no coelho, matando-o instantaneamente. Quando Murkrow estava prestes a comemorar, uma sombra roxa cruzou o chão e o coelho desapareceu. Capítulo 3. Primeira vez. Quando Caim e Murkrow reagiram, viram um pequeno Pokémon roxo claro parado à sua frente, com a lebre selvagem atrás dele. Com uma postura agressiva, o pequeno Pokémon parecia estar proclamando seu domínio sobre a lebre. Você deve saber que o pequeno Pokémon havia se esforçado bastante para enxotar a lebre dos arbustos. No entanto, assim que conseguiu, viu sua presa ser morta por esse indivíduo. Felizmente, ele foi rápido o suficiente para arrebatá-la. Pokémon Ratata Vermelho. Sexo masculino. Nível 10. Tipo normal. Habilidade: fugir. Item segurado: nenhum. Movimentos de ovo: nenhum. Movimentos básicos: investida, chicote de cauda, ataque rápido, concentração de energia, mordida. Movimentos aprendidos: nenhum. Movimentos TN: nenhum.
O Pokémon que apareceu diante de Caim e Murkrow foi precisamente Rattata. O movimento rápido que ele usou para capturar a lebre foi ataque rápido. Calum, ao ver seu jantar recém-caçado ser roubado e se sentir ameaçado, Murkrow, naturalmente, não recuou e soltou um grito poderoso em direção a Rattata. Seu bico amarelo pálido brilhava com um brilho frio. Se Caim não estivesse ao seu lado, provavelmente teria lançado um ataque imediatamente. Um Rattata de qualidade vermelha é um dos Pokémon mais comuns na ilha. Embora seja 2 níveis acima de Murkrow, a força não pode ser medida apenas pelo nível. Já que você decidiu se assumir, será o primeiro oponente de Murkrow, disse Caim com uma expressão impassível. Na verdade, quando a lebre apareceu, Caim já suspeitava disso. Caso contrário, a lebre não teria sido tola o suficiente para sair do mato e se tornar presa voluntariamente. Murkrow, vento de cauda. Com a ordem de Caim, uma brisa suave envolveu Murkrow, fazendo-o parecer mais leve. O movimento vento de cauda aumenta a velocidade de todos os aliados. Caim esboçou um pequeno sorriso. A realidade é diferente dos jogos não a turnos. Contanto que você seja rápido o suficiente, seu oponente não terá chance de reagir. Com um atributo de velocidade de 91 e o efeito de Tailwind, nem mesmo um Rattata conhecido por sua velocidade se comparava a Murkrow. Pequena, ecoou a voz fria de Caim. A primeira regra da selva é que os fortes devoram os fracos. Os fortes não têm piedade dos fracos. Uma sombra negra varreu a floresta. A escuridão da noite oferecia uma camada adicional de proteção. Antes que Rattata pudesse reagir, o bico afiado já havia atingido seu corpo com força. CA. Gritou de dor. Agora, Rattata percebeu que o Pokémon sombrio à sua frente não era algo que pudesse enfrentar. Virou-se rapidamente, tentando fugir. Murkrow, astonish. Sabendo que este Rattata tinha a habilidade de fugir, Caim não o deixaria escapar. Um som estridente veio de Murkrow, e o Rattata, ainda atordoado pelos danos sofridos, congelou ao ouvir o som aterrador. Naturalmente covarde, não sabia o que fazer. O golpe Astonish usa um grito repentino para atacar o oponente, com 30% de chance de fazer o alvo recuar. Claro que, na realidade, se os movimentos forem bem encadeados, a taxa de susto é muito maior. Este Rattata foi o primeiro a experimentar isso, mas não será o último. Persiga o Murkrow, use bicadas consecutivas. Caim não demonstrou nenhuma emoção na batalha. Enquanto for um inimigo, por mais fraco que pareça, não deve ser subestimado. A segunda regra da selva é não ter piedade dos fracos, pois nunca se sabe o que se esconde por trás deles. Após um segundo ataque, Rattata perdeu a capacidade de lutar e Murkrow se preparou para recuar. Continue. Mas a voz gélida de Caim soou mais uma vez. A frieza era como se ele tivesse engolido um pedaço de gelo, congelando-o por dentro. Murkrow hesitou, olhando para Caim e depois para o Rattata caído no chão. Uma faísca de compaixão brilhou em seus olhos, mas logo se extinguiu. Seu bico afiado golpeou novamente até que o Rattata perdeu completamente a vida. Os olhos de Caim mostraram uma leve suavidade, mas ela logo desapareceu. Nesta ilha de provações, onde todos se devoram uns aos outros, não se pode ter misericórdia, nem mesmo do inimigo mais fraco. Murkrow não o decepcionou, embora hesitante, Caim compreendeu, pois era a primeira vez. Somente demonstrando sua ferocidade aqui ele conseguirá se firmar na equipe Rocket. E somente o vermelho do sangue é a cor mais temida. Este é um princípio que Caim compreendeu plenamente após muitos anos em sua vida passada. Agora, ele precisava incutir isso em seus Pokémon. Para sobreviver, matar é a coisa certa a fazer, abrindo o caminho em meio ao sangue. Caim recolheu a lebre em silêncio, enquanto Murkrow batia as asas 2 vezes e pousava em seu ombro. Eles continuaram pela floresta, o vínculo entre humano e Pokémon estava se formando gradualmente. Gotas de gordura dourada pingavam da lebre assada, crepitando no fogo. Embora não houvesse temperos, a carne da lebre era tão suculenta que, mesmo sem nenhum tempero, o aroma do assado se espalhava lentamente. Murkrow saltitava de um lado para o outro no chão, com os olhos fixos na carne assada à sua frente. Nunca havia sentido um aroma tão tentador, e o desejo de comê-lo fazia tremer de ansiedade. Caim, sentado ao lado, olhou para a impaciente Murkrow e sorriu levemente. Está quase pronto. Não se apresse. Em pouco tempo, a carne estava completamente cozida. Caim arrancou uma pata traseira e deixou o resto para Murkrow. A boa ecologia fez com que a lebre ficasse maior do que o esperado. Para o debilitado Caim, comer apenas a pata traseira foi o suficiente. Uma corrente quente começou a percorrer seu corpo. Finalmente, após comer um pouco de carne, seu corpo enfraquecido começou a recuperar parte das forças. Ao ver Murkrow devorar a lebre rapidamente, Caim soltou um longo suspiro.
Seu corpo debilitado precisa de uma recuperação gradual, assim como o de Murkrow, que também precisa se recuperar lentamente. Se ele quiser acelerar esse processo, terá que usar diferentes ervas e frutos medicinais para o tratamento. Sistema, procure por Pokébocos que possam restaurar rapidamente um corpo enfraquecido e melhorar o talento de um Pokémon, ordenou Caine em segredo. Isso mesmo, Pokébocos. Uma das habilidades do criador Pokémon. Como dono do sistema, Caim não perderia a oportunidade de aproveitá-la. Em sua vida passada, ele era um excelente criador Pokémon, embora nunca tenha sido oficialmente avaliado pela Liga. Criar Pokébocos era o que ele fazia de melhor. Fazer Pokébocos exige precisão milimétrica nos ingredientes e no tempo de preparo. Para uma pessoa comum, isso só seria possível com experiência e a qualidade dos Pokébocos variaria. No entanto, para Caim, era moleza. Ao deixar o controle para o sistema, cada Pokéboco que ele produzia era praticamente idêntico, como se fossem clones. As receitas de Pokébocos armazenadas no sistema são um de seus maiores tesouros. Contanto que ele tenha os ingredientes necessários, ele pode ajudar seus Pokémon a crescerem rapidamente, sem desperdiçar um grama sequer de seu potencial. Ao dar a ordem, uma série de listas completas de materiais e seus respectivos efeitos apareceram diante de seus olhos. Capítulo 4. Pokédoco. Logo, Caim encontrou uma receita. O Pokédoco intermediário, chamado Pokédoco de fruta amarela, tem uma função simples: complementar os elementos que faltam no corpo do Pokémon, ajustando rapidamente seu físico para recuperar o máximo possível de seu talento natural. Caim analisou os materiais necessários, todos eles frutas e ervas bastante comuns e não raras nesta ilha experimental rica em recursos. Além disso, o processo de fabricação era simples, não exigindo procedimentos particularmente complexos ou ferramentas especiais, tornando-o perfeitamente adequado para Caim e Murkrow naquele momento. Para fabricar este Pokébloco, Caim usou madeira para criar um conjunto simples de ferramentas para o processo de produção. Resumindo, era bastante básico e pouco atraente esteticamente. O próximo passo é encontrar esses materiais. Quanto ao treinamento, teremos que adiar isso por um tempo, pensou Caim. Primeiro, ele precisava ajudar Murkrow a recuperar seu corpo. Embora Caim não quisesse desperdiçar o talento de Murkrow, o treinamento e as batalhas teriam que ser adiados. No entanto, Caim acreditava que, mesmo sem treinamento durante esse período, ele e Murkrow seriam capazes de se recuperar rapidamente. 3 dias se passaram rapidamente. Durante esses 3 dias, Caim e Murkrow vagaram pela floresta em busca de frutas e ervas. O tempo que levaram excedeu um pouco as expectativas de Caim, mas ainda não era tarde demais. Com o pokédoco de fruta amarela recém-fabricado na mão, uma leve sensação de frescor se espalhou pela palma de sua mão. Sob a luz do sol, ele podia ver claramente uma substância semelhante à polpa de fruta, com uma superfície amarelo pálida extremamente lisa, da qual emanava um aroma fraco. Para Caim, fazer o Pokébloco não foi difícil e o processo correu sem problemas. O Pokébloco finalizado ficou exatamente como ele havia imaginado. Essa receita era uma que ele havia encontrado por acaso em sua vida anterior, e ele nunca tinha usado-o antes. Tudo o que ele podia fazer era esperar que o efeito fosse bom. Com um leve movimento dos dedos, ele lançou o Pokébloco para o ar. Murkrow, que observava atentamente o Pokébloco, saltou do ombro de Caim como uma bala e o apanhou com o bico. Murkrow, incapaz de conter seu desejo de comer, ficou cativado pelo aroma do Pokédoco. Caim observou Murkrow com entusiasmo e assentiu com um sorriso. Após receber a aprovação de Caim, Murkrow devorou o Pokédoco. Cal, um sabor que nunca havia experimentado antes encheu a boca de Murkrow. Abriu o bico, semicerrou os olhos em prazer e soltou um som de satisfação. A expressão de prazer de Murkrow indicava que o Pokébloco tinha um sabor delicioso. Parece que tem um gosto bom, disse Caim com um leve sorriso. Pokébloco de fruta amarela intermediário só pode ser consumido 10 vezes por dia. Após 10 vezes, o efeito desaparece. A receita diz que, se consumido por 7 dias, deve restaurar o corpo danificado do Pokémon. Ao observar os quase 100 Pokéblocos que possuía, Caim guardou 9 e cuidadosamente embrulhou o restante em um saco de pano que havia preparado com antecedência, o qual pendurou na cintura. Ele lançou os Pokédocos que tinha na mão, um por um, e todos foram rapidamente apanhados e devorados por Murkrow. Embora os efeitos não fossem imediatos, Caim conseguia ver a diferença em Murkrow antes e depois através do sistema, até mesmo o verde que dava nome à cor havia se tornado ligeiramente mais intenso. Para melhor absorção, Murkrow, vamos começar o treinamento. Você está pronto para ficar mais forte, disse Caim enquanto lançava o último Pokébloco. Respondeu Murkrow com um grito entusiasmado.
Caim era muito experiente em treinar e moldar Murkrow. Murkrow era extremamente rápido, e se ele não usasse seu atributo de velocidade máximo, ele mesmo se arrependeria amargamente. Além disso, Murkrow possuía uma habilidade secreta, Brincalhão. A habilidade Trapaceiro permite que movimentos de status sejam usados primeiro. É um artefato para obter vantagem. Murkrow use Vento de Cauda. Uma brisa suave surgiu ao redor de Murkrow. Vento de Cauda é um movimento de status que aumenta a velocidade de todos os aliados. Murkrow sentia como se tivesse energia ilimitada dentro de si. O Pokédoco recém-consumido transformou-se em um fluxo de calor que percorreu seus membros, tornando-se uma fonte constante de força emanando de seu corpo. Em breve, a duração do Tywin terminou e a brisa desapareceu gradualmente. Mantenha o Tywin ao seu redor. Tente prolongar sua duração, ordenou Caim novamente. A habilidade Tailwind pode aumentar a velocidade de todos, mas se mantida apenas em Murkrow, aumentará apenas a velocidade dele e reduzirá o consumo de energia, permitindo uma duração maior, o que potencialmente permitiria que Murkrow aumentasse sua velocidade permanentemente. Embora Murkrow não entendesse por que Caine estava organizando o treinamento dessa maneira, começou a concentrar o fluxo de ar ao seu redor, esforçando-se para mantê-lo pelo maior tempo possível. Depois de um minuto, o fluxo de ar ao redor de Murkrow se dissipou completamente, como se tivesse usado toda a sua força, e seu grito tinha um toque de respiração ofegante. Lembre-se deste estado. Nosso objetivo é manter o Tywin sempre ativo ao seu redor. Muito bem, faça de novo. Durante o treinamento, Caim parecia se transformar em um instrutor rigoroso, inexpressivo e muito sério. Continue, Tywin. Continue, Tywin. Continuar. Continuar. Após iniciar o treinamento, Caim tornou-se um instrutor severo. Com o sistema, ele podia conhecer claramente os limites de treinamento de Murkrow, evitando o excesso de treinamento que poderia danificar seu corpo e garantindo que o treinamento fosse eficaz. Após mais 3 dias, Caim treinou Murkrow por 3 dias inteiros e, finalmente, ele conseguiu manter o estado de Tailwind por 1 minuto para 10 minutos. Murkrow também conseguiu usar Tailwind em seu ombro sem afetar Caim, visando alcançar seu objetivo o mais rápido possível. Pela natureza de Caim, ele teria treinado na floresta até o início da prova final. Mas a equipe Rocket tinha uma regra: toda semana era preciso se apresentar na base, não importava a situação. A não observância desse requisito resultaria em dedução de pontos e o acúmulo de poucos pontos levaria à eliminação direta. Na praça, que antes fervilhava com 300 pessoas, agora havia apenas alguns grupos dispersos, com olhares cautelosos e hostis. Todos os presentes sabiam muito bem o que significava reprovar no teste. Portanto, cada pessoa ali era um inimigo. Caim zombou dos pequenos grupos que se aglomeravam. Unir-se pode ser uma boa maneira de sobreviver, mas depende da situação. Quando a vida está em risco, quem se importa com os outros? Portanto, formar grupos é apenas uma maneira de os fortes reunirem subordinados para fazer o trabalho sujo por eles. Quanto ao resultado final do julgamento, se você for forte o suficiente, quem ousaria se opor a você? Uma característica comum a todos os presentes era que cada um tinha um Pokémon ao seu lado. A maioria era Zubat, alguns acompanhados por Ekans e Koffing, e alguns, como Caim, tinham outros Pokémon. Contando, havia cerca de 3 Murkrow. Comparado à ferocidade de Ekans e ao perigo de Koffing, Zubat era um Pokémon relativamente fácil de domar. Para jovens sem muita força física, domar um Pokémon selvagem já era uma conquista valiosa, e aqueles que conseguiam domar Ekans e Koffing não eram fracos. Após uma semana de vida na selva, a polarização entre eles tornou-se mais evidente. Os fortes ficaram mais fortes e os fracos mais fracos. Após 3 dias de treinamento, embora não tenha havido muitas batalhas, o nível de Murkrow atingiu o nível 10. Ainda assim, Caim continuava insignificante em comparação aos outros. E, devido aos dias de alimentação, o rosto de Caim, que era pálido e magro, gradualmente começou a mostrar alguma cor. Ele aproximou-se silenciosamente de um canto da praça, cruzou os braços, encostou-se a um pilar de pedra e fechou os olhos para descansar. Capítulo 5. Instrutor Viper. Não demorou muito para que a praça barulhenta ficasse em silêncio. Um homem de meia idade, com expressão severa e quase 2 metros de altura, entrou na praça usando um chapéu militar. Na parte mais visível do lado esquerdo do peito, podia-se ver um R vermelho. Atrás dele, seguiam 10 membros da equipe Rocket, todos vestidos com uniformes de soldados e com expressões frias, acompanhados por grandes cães semelhantes a lobos.
Caminhando ao lado do homem de meia idade estava um cão sinistro, inteiramente preto, com dois chifres brancos curvados para trás na cabeça e uma cauda semelhante à de um demônio. Era um Gondom, um Pokémon do tipo sombrio e fogo. Caim o ouviu enquanto a praça ficava em silêncio e abriu os olhos lentamente. Ao ver o homem de meia idade, seus olhos se estreitaram ligeiramente. Era ele. Ele lançou um olhar para o Gondom ao lado do homem, e um brilho passou por seus olhos quando o sistema se ativou. Pokémon, Gondom Verde. Sexo, masculino. Nível, 28. Tipos, sombrio, fogo. Habilidade, fogo relâmpago. Item segurado, nenhum. Movimentos de ovo. Presa de fogo, giro de fogo. Movimentos básicos, fogo fato, jogo sujo, presa trovejante, olhar malicioso, brasa, uivo, névoa, rugido, mordida, detector de odores, fumaça. Movimentos aprendidos, ataque finto. Movimentos TM, poder oculto pedra, bola sombria, lança-chamas. Ao ver o nível do Ondum e a longa lista de golpes, Caim não pôde deixar de se sentir um pouco impotente. A diferença era significativa. Além disso, ele sabia que aquele Ondum nem sequer pertencia à equipe principal do homem. Era possível que nem estivesse em sua equipe secundária. Se o homem usasse qualquer Pokémon de sua segunda equipe, ele poderia derrotar todos os presentes, incluindo todos os membros da equipe Rocket. Desta vez, há até 156 sobreviventes. A qualidade deste grupo não é ruim, disse o homem de meia idade. Sua voz não era alta, mas todos na praça podiam ouvi-lo. Ele falava como se não estivesse falando de vidas humanas. O homem olhou ao redor da praça e, percebendo que todos o encaravam, disse calmamente: Meu nome é Viper, sou instrutor-chefe da equipe Rocket, responsável por este purgatório que vocês chamam de ilha. A partir de hoje, suas vidas me pertencem. Ele sorriu sadicamente ao observar como todos estavam intimidados por sua presença e assentiu com satisfação. O teste durará 3 meses. De agora em diante, vocês devem comparecer aqui uma vez por semana. Se faltarem 2 vezes seguidas, será considerado reprovação. Tenho certeza de que vocês já sabem as consequências da reprovação, certo? Viper continuou falando sozinho. Ele apontou para uma grande pedra no centro da praça e disse: Esta é a pedra de teste, um dispositivo desenvolvido com a mais recente tecnologia da equipe Rocket. Ela pode medir a força do ataque de um Pokémon. Em seguida, vocês se revezarão atacando esta pedra. Com base nos dados obtidos, vocês serão classificados. Os 10 primeiros colocados receberão 100 pontos com aumentos progressivos. Quanto ao que vocês podem obter com esses pontos, podem investigar por conta própria. Pontos da equipe Rocket. São um recurso que só pode ser usado dentro da equipe Rocket, permitindo que você obtenha quase tudo no mundo. É graças a esse sistema de pontos que a equipe Rocket atingiu seu nível atual. É sabido que neste mundo, as famílias numerosas controlam os recursos escassos, e mesmo que você tenha muito dinheiro, não conseguirá comprá-los. Esses pontos podem ser usados não apenas na ilha, mas também em qualquer base da equipe Rocket após o término do desafio. O número máximo de pessoas que podem passar neste teste será de 50. Os 10 melhores receberão 10.000 pontos cada. Os 3 primeiros receberão um cartão de identidade falso da liga, criado pela equipe Rocket. E o vencedor do primeiro lugar poderá escolher um dos Pokémon iniciais de alta qualidade do estoque da equipe Rocket, disse Viper palavra por palavra. E o mais importante, a regra desta prova é: não há regras. Que comece o primeiro teste de classificação. Com essa ordem, Viper sentou-se em uma cadeira no centro da praça e deu o sinal para seus subordinados começarem a gravar todo o processo. Sob a liderança ativa dos soldados da equipe Rocket, todos rapidamente formaram uma fila para o primeiro teste de classificação. Ekansmorda. A voz de um jovem ecoou e a sombra de uma serpente roxa avançou em direção à grande rocha no centro, abrindo uma boca ensanguentada com 2 presas afiadas que brilhavam com luz branca, mordendo a pedra com força. Van, mas não deixou um único arranhão. Valor de ataque: 56. Imediatamente, uma linha de texto apareceu na pedra de teste. Um soldado da equipe Rocket, ao registrar os resultados, gritou impassível: número 34, valor de ataque 56. Atualmente em primeiro lugar. Próximo. Em seguida, anotou o resultado em seu caderno. O jovem com o número 34 no peito não pareceu satisfeito com o resultado, franziu a testa e foi embora. Em seguida, vinha um jovem com um Zubat, parecendo assustado e um tanto inexperiente. Zubat, ataque. Ordenou ele com voz juvenil, enquanto o Zubat acima de sua cabeça batia as asas lentamente e se chocava de costas contra a pedra. Valor de ataque: 19.
Ao ver o resultado na pedra de teste, o primeiro jovem soltou um suspiro de alívio e, em seguida, fez um gesto de desdém, enquanto os outros na fila olhavam para o rapaz com uma mistura de desprezo. Número 13, valor de ataque 19, atualmente em segundo lugar. Próximo. O soldado da equipe Rocket permaneceu impassível. Para ele, aqueles garotos e garotas enfrentando Pokémon pela primeira vez eram tão inexperientes que não conseguiam despertar seu interesse. Número 24, valor de ataque 25, atualmente em segundo. Próximo. Número 98, valor de ataque 45. Número 77, valor de ataque. Um após o outro, aqueles com melhores resultados olhavam com desdém para os que estavam abaixo deles, enquanto aqueles com resultados piores olhavam com inveja e frustração para os que estavam acima. Caim observava a situação, franzindo a testa. Em sua vida passada, tinha sido a mesma coisa. Uma prova de seleção de elite para a equipe Rocket. Somente quando os participantes começassem a lutar entre si, os mais fortes poderiam emergir. Valor de ataque: 98. Enquanto Caim pensava, um murmúrio de espanto se espalhou pela multidão. Um jovem de compleição esguia, pele branca e vestimentas impecáveis estava na frente, com um valor de ataque de 98, o mais alto até então. Ao seu lado, um Icans permanecia de pé, orgulhoso, olhando para todos com desdém. É ele. Quando Caim o viu, seus olhos se estreitaram involuntariamente. Se bem se lembrava, aquele jovem foi quem garantiu o primeiro lugar nesta prova e recebeu um Bulbasaur excepcional, iniciando uma ascensão meteórica. Mesmo quando Caim ativou o sistema, ele nunca conseguiu alcançá-lo. Número 99. Seu nome verdadeiro era Xander. Passou-se muito tempo sem que ninguém conseguisse superar o valor de ataque de Xander. Quando o teste estava quase terminando, finalmente chegou a vez de Caim, o número 234. Mais um com um Pokémon especial. Quando chegou a vez de Caim, muitos começaram a murmurar ao notarem o Murkrow em seu ombro. Os Pokémon designados pela equipe Rocket eram principalmente Zubat, Kans e Koffing, mas também havia alguns Pokémon diferentes. Um Pokémon especial não era necessariamente mais forte do que um Zubat, Kans ou Koffing, era apenas visto como algo diferente, um forasteiro. Ah, é só um Murkrow, o que tem de tão especial? O Murkrow anterior também não era lá essas coisas, e este parece ainda mais fraco. Aposto que não vai conseguir muita coisa, disse alguém com desdém. Caim não demonstrou nenhuma emoção, ignorou as palavras dos outros, respirou fundo e ordenou, vento de cauda e depois bicada. Sua calma silenciou aqueles que o haviam ridicularizado, sentindo-se ligeiramente envergonhados. Eles haviam tentado desestabilizá-lo com palavras, mas só acabaram parecendo tolos. Murkrow alçou o voo, envolto por uma corrente de ar branca. Após alguns dias de recuperação, seu corpo retornou ao tamanho normal de um Murkrow. Murkrow circulou no ar, reunindo forças e, usando o impulso do vento de cauda e a gravidade, atingiu a pedra com um golpe poderoso. Então, com uma curva elegante, pousou levemente no ombro de Caim. Caim sorriu levemente, abriu um pouco os olhos, ergueu as sobrancelhas, olhou para a pedra e se afastou calmamente. Valor de ataque: 97. As palavras na pedra soaram como um tapa na cara de todos que o haviam ridicularizado. Um valor de ataque de 97, apenas um ponto abaixo dos 98 de Xander. Atualmente em segundo lugar, enquanto o terceiro tinha um valor de ataque de apenas 90, uma diferença considerável. Número 234, valor de ataque 97, atualmente em segundo lugar. Próximo. Até mesmo o soldado que registrava os resultados olhou para Caim, que caminhava lentamente pela multidão e, depois de um momento, finalmente anunciou o resultado. Na realidade, o Murkrow de Caim não tinha força suficiente para desferir um ataque tão poderoso, mas Caim usou um truque para que o Murkrow aproveitasse o impulso e a gravidade do Tailwind durante a descida, conseguindo esse resultado. Após o teste de Caim, vários outros participantes, mais perspicazes, começaram a refletir. Eles perceberam que Caim havia usado um truque. Um truque simples, mas eficaz, não é? Como já foi dito, a regra é: não há regras. Piper observou todo o processo de teste e, quando Caim terminou, seus olhos permaneceram fixos nele por alguns segundos a mais. Um menino interessante. Capítulo 6. O centro de câmbio. Desde então, não houve nenhuma pontuação superior à de Caim, mas graças ao truque de Caim, muitos conseguiram melhorar suas habilidades, resultando em um aumento geral nas pontuações. Ao longo de todo o processo, o único que demonstrou desprezo foi Xander. Ele não usou nenhum truque, sua pontuação foi legítima, e por isso ele considerou todos ali como lixo.
Até mesmo Caim, que só superou sua pontuação por um ponto, não passava de uma pessoa sortuda que conhecia alguns truques. Os resultados finais foram os seguintes: primeiro lugar, número 99, valor de ataque 98. Segundo lugar, número 234, valor de ataque 97. Terceiro lugar, número 67, valor de ataque 95. Quarto lugar, número 156, valor de ataque 93. Quinto lugar, número 279, valor de ataque 90. Segundo Viper, os 10 primeiros colocados receberiam 100 pontos cada, independentemente de terem ficado em primeiro ou segundo lugar. Após o anúncio da classificação, todos receberam um cinto com o emblema R da equipe Rocket. Dentro dele havia um cartão de identificação com o número de cada pessoa onde seus pontos seriam armazenados. O cinto também tinha uma função muito útil, um metro cúbico de espaço de armazenamento. Ignorando aqueles que tentaram impedi-lo, Caim dirigiu-se diretamente ao centro de trocas com seu Murkrow. Tendo sido membro da equipe Rocket no passado, ele sabia o quão valiosos eram os itens que podiam ser trocados por pontos. Ele precisava de muitas coisas, mas só conseguia obtê-las com pontos. No entanto, como não tinha muitos pontos, as coisas de que mais precisava não eram tão caras. Caim já havia planejado o que queria trocar. Ao olhar para a lista de pontos à sua frente, mesmo sabendo os preços, ele não conseguiu evitar revirar os olhos. Um jovem Dratini, 1 milhão de pontos. Um Larvitar jovem, 1 milhão de pontos. Era possível trocar até mesmo pelos Pokémon mais raros, mas esses preços estavam fora do alcance de Caim. Com apenas 100 pontos, Caim ignorou os itens mais desejáveis e inatingíveis e passou para o que ele realmente poderia trocar. Ele começou a percorrer a lista de trás para frente até chegar à seção de ferramentas e itens. Ignorando o olhar incrédulo do lojista, ele trocou as frutas por uma de cada tipo disponível. Essas frutas eram muito comuns e a maioria das pessoas não se daria ao trabalho de comprá-las, mas para Caim, elas eram incrivelmente valiosas. Eles não apenas lhe pouparam muito tempo de busca, mas também poderiam ser usados para fazer Pokéblocos, o que melhoraria o crescimento de seu Murkrow. Ele preencheu todo o espaço de 1 metro cúbico em seu cinto da equipe Rocket com todas as frutas disponíveis, o que custou apenas 80 pontos. Em seguida, gastou mais 5 pontos em alguns itens do dia a dia e suprimentos para atividades ao ar livre. Após passar o cartão para resgatar seus pontos, quando Caine estava prestes a sair, viu uma figura familiar entrando no centro de Cândio, Xander e seu Icans. Ao passar, Caim ativou silenciosamente o sistema de escaneamento. Pokémon, Cans Verde. Sexo, masculino. Nível, 14. Tipo, veneno. Habilidade, intimidar. Item segurado, nenhum. Movimentos de ovo, perseguição, presa venenosa, cara assustadora. Movimentos básicos: envolver, olhar malicioso, picada venenosa, mordida, olhar encanto. Movimentos aprendidos: arranque. Movimentos TM: nenhum. Caim ficou surpreso ao ver que o Icans de Xander tinha uma classificação verde. Não é à toa que Xander havia conquistado o primeiro lugar em sua vida passada. Durante esse teste de classificação, Caim também fez uma rápida varredura e percebeu que não havia mais do que 5 Pokémon com talento verde e nenhum com talento superior. Embora não tivesse conseguido analisar todos devido à distância, nenhum outro Pokémon de classificação verde era tão forte quanto aquele Cans. Sabe-se que Cans é um Pokémon difícil de domar devido à sua natureza selvagem. Além disso, este Cans verde com a habilidade Intimidate só poderia ser domado por alguém extraordinário. Portanto, não foi surpresa que Xander tivesse conquistado o primeiro lugar em sua vida passada. Ei, você está em segundo lugar, certo? Xander parou de repente e disse. Caim continuou andando sem se virar. Vendo que Caim o ignorava, o rosto de Xander escureceu. Ele deu a ordem de ataque. Cans, vá. Revoada venenosa. Naquele momento, Xander ainda carecia de astúcia. Apesar de sua juventude e inexperiência na ilha dos testes, ele era naturalmente orgulhoso. Ao ouvir a ordem, Icans abriu sua boca ensanguentada e lançou várias agulhas venenosas nas costas de Caim. Embora Caim não tenha se virado, ele estava prestando atenção aos movimentos de Xander. Idiota. Murkrow, reforce Tailwind e desvie as agulhas envenenadas. Assim que Cans iniciou o ataque, Caine já estava preparado e deu a ordem a tempo. Murkrow, tendo dominado o movimento Tailwind, aumentou instantaneamente a força do vento, quase atingindo o poder de Whirlwind.
Com um forte bater de asas, Murkrow formou dois pequenos redemoinhos com energia do tipo voador, desviando as agulhas venenosas. Caim se virou e olhou para Xander. Seus olhos brilhavam com um fulgor perigoso, aguardando o próximo movimento do oponente. Naquele momento, Caim não tinha certeza se conseguiria vencer. Para sua surpresa, Xander sorriu e disse: Nada mal, você é melhor do que eu pensava. Após dizer isso, ignorou Caim e dirigiu-se ao balcão de câmbio. Caim franziu a testa enquanto observava as costas de Xander, reprimindo seu desejo de atacar. Após um instante, ele sinalizou para seu Murkrow baixar a guarda. Então, acompanhado por seu Murkrow, Caim deixou o centro de trocas e seguiu direto para a floresta sem olhar para trás. No centro da base, no amplo escritório do instrutor-chefe da equipe Rocket, Viper estava sentado à sua mesa. Diante dele, uma figura envolta em um manto preto permanecia. Duas xícaras de chá estavam entre eles, de onde o vapor quente subia lentamente, dissipando-se no ar. Após um momento de silêncio, Viper foi o primeiro a falar. O que te traz aqui novamente? Do que precisas? Seu tom era uma mistura de escárnio e curiosidade. Sob o manto negro, um par de olhos endurecidos pelo tempo espreitava. A figura agitou-se ligeiramente antes de falar com voz rouca. A missão falhou. Preciso de reforços para minha equipe. Pela voz, era impossível determinar a idade da pessoa. Viper sorriu, tomando um gole de chá antes de responder lentamente. A missão falhou? O escárnio em sua voz e em seus olhos era inconfundível. Quem diria, você, tão famoso, falhando numa missão, chegou ao ponto de me pedir ajuda? Não tem ninguém na equipe Rocket que você considere bom o suficiente. Ignorando o tom sarcástico de Viper, a voz rouca vinda de trás da capa falou novamente. Caí numa armadilha da aliança. Dois treinadores de nível elite apareceram, quase fui pego. Seu tom era tão calmo como se estivesse discutindo qualquer coisa. Ah, é agudo. A expressão de Viper tornou-se séria enquanto ele se endireitava na cadeira. Eles estavam agindo abertamente? Ou foi algo secreto? Como você escapou? Viper disparou uma série de perguntas. Aos olhos de Viper, os treinadores de elite eram poderosos, e o fato de a aliança ter enviado dois deles ao mesmo tempo significava que algo maior estava em jogo. Poderia ser uma jogada contra a equipe Rocket em geral, ou talvez apenas um ataque direcionado. No quarto escuro, a luz de velas tremeluzia, projetando sombras que dançavam junto com as chamas. Após um breve silêncio, a figura encapuzada ergueu a mão. De sob o manto negro emergiu uma mão esquerda ressequida e mirrada. Quando Viper viu a mão ressecada e enrugada, seus olhos se estreitaram. Os dois claramente se conheciam, e Viper estava bem ciente da condição do homem sob o manto. Embora não fosse jovem, aquela mão atrofiada não condizia com sua idade, e a característica mais marcante era a ausência de 3 dedos, restando apenas o polegar e o indicador. Um treinador de elite do tipo veneno? Embora Viper tenha formulado a pergunta em tom de dúvida, sua voz era categórica. Somente um golpe do tipo veneno poderia causar tal dano, e o único capaz de ferir gravemente alguém de nível elite era outro do mesmo nível. A cabeça sob o manto acenou com a cabeça de forma imperceptível. A voz rouca, que até então era calma, tornou-se ligeiramente mais fria. Um treinador de elite do tipo veneno, junto com um treinador de elite do tipo psíquico. Nenhum deles é uma figura pública da aliança. Se eu não tivesse reagido rapidamente e cortado 3 dedos, teria perdido a mão inteira. O homem sob a capa respirou fundo para se acalmar antes de continuar. Graças a 3 dos meus Pokémon que os distraíram, consegui escapar. Caso contrário, eu não estaria aqui agora, embora a missão tenha falhado. Capítulo 7. Saindo da base. Vipera sentiu seriamente. A Liga havia enviado 2 treinadores poderosos de nível de elite, e um deles era um treinador de elite avançado, algo raro. Isso indicava que a Liga tinha conhecimento considerável sobre a missão em questão, caso contrário, não teriam mobilizado uma força tão impressionante. Piper franziu ainda mais a testa ao ponderar sobre a situação, que agora lhe parecia mais complicada do que imaginara. E quanto ao líder? O líder já está ciente. Não me preocupo com quem vazou a informação. O que preciso agora é de algumas pessoas para me ajudarem com algumas tarefas menores. Afinal, perdi uma quantidade considerável de energia e preciso de tempo para me recuperar, respondeu o misterioso homem encapuzado, retirando a mão esquerda com indiferença. Viper suavizou um pouco a expressão carrancuda. Se precisasse apenas de algumas pessoas, não haveria problema. Você quer esperar até o fim do teste, ou precisa deles agora? Perguntou Viper, embora não conseguisse conter o sorriso. Os jovens que estavam sendo testados naquele momento eram de pouca utilidade. Eles não chegavam nem perto do nível de um recruta da equipe Rocket. Depois que o julgamento terminar, escolherei alguns.
Por agora, preciso apenas que prepare um quarto para eu me recuperar, respondeu o homem encapuzado, sem dar mais explicações. Ele não escolheu diretamente membros de sua antiga unidade porque, primeiro, não sabia em quem da equipe Rocket podia confiar ou quem poderia ser infiltrado da Liga. E segundo, preferia trabalhar com pessoas inexperientes e mudá-las conforme achasse melhor. Assim que seus subordinados escutaram o homem encapuzado para fora da sala, Piper encarou a chama da vela sobre a mesa, juntando as mãos enquanto se perdia em pensamentos. Enquanto isso, Caim, acompanhado por seu Murkrow, caminhava sozinho para o interior da floresta. Desta vez, ele não planejava ficar muito tempo perto da orla. Não apenas porque os Pokémon próximos eram de nível baixo, o que não ajudaria no treinamento de Murkrow, mas também porque Caim queria encontrar um lugar tranquilo para acampar e se concentrar na fabricação de Pokédocos. À medida que avançava, os caminhos na floresta tornavam-se cada vez mais indistintos, rodeados por uma vegetação rasteira mais densa e arbustos espessos. Caim guardou os Pokédocos que havia preparado com frutas amarelas no compartimento de armazenamento do seu cinto da equipe Rocket. Em seguida, amarrou uma tira de pano na cabeça para proteger o rosto de espinhos e galhos. Murkrow, pousado no ombro de Caim, continuava usando o movimento vento de cauda, mantendo-o ativado o tempo todo. Ao mesmo tempo, controlava algumas correntes de ar para afastar galhos e vegetação rasteira, facilitando o avanço de Caim. Ao encontrar galhos mais grossos, Murkrow batia as asas, usando uma tentativa rudimentar do movimento redemoinho para afastá-los, o que também servia como um exercício para sua energia do tipo voador. Murkrow, quando você usa energia do tipo voador, precisa estar ciente de quanta energia gasta. Já que resistência é seu ponto fraco, se puder economizar energia, não a desperdice, disse Caim, dando instruções enquanto avançavam. Lembre-se também que você é um Pokémon do tipo sombrio e voador. Assim que encontrarmos um lugar adequado, começaremos a treinar seus golpes do tipo sombrio, acrescentou Caim, sorrindo ao ver Murkrow ficar cada vez mais animado. Cal. Murkrow assentiu vigorosamente, compreendendo as palavras de Caim. Murkrow também queria ficar mais forte e tinha um grande desejo de lutar. Um bater de asas, Murkrow gerou duas pequenas rajadas de vento. Caim sentiu-se satisfeito ao ver o desejo de Murkrow de se tornar mais forte. Para um treinador, ter um Pokémon com alto talento não é suficiente. Se o Pokémon não tiver vontade de lutar ou de melhorar, esse talento não vale muito. Por outro lado, um Pokémon com vontade de lutar, mesmo com menos talento, pode ir muito mais longe. Murkrow não só tinha um grande talento, como também estava desenvolvendo uma ótima sincronia com Caine. Se ela também tivesse um forte desejo de melhorar, não havia dúvida de que os dois teriam um futuro brilhante. Caim não tinha ido muito longe quando seus pensamentos foram interrompidos. Um sparrow selvagem e robusto voou diretamente de uma árvore próxima com um olhar feroz e assassino. Seu bico afiado e garras brilhantes mostravam claramente sua intenção de matar. Nessa ilha, os Pokémon não tinham nenhuma compaixão pelos humanos. Ao ver a figura magra de Caim, esse Sparrow considerou uma presa fácil. Além disso, Sparrow é conhecido por ser um Pokémon especialmente agressivo. Contudo, esse ataque surpresa foi apenas um encontro rotineiro para Caim. Com um leve movimento, ele desviou do ataque de Sparrow por uma pequena margem. Neste mundo, os Pokémon atacam humanos diretamente, e isso não é incomum. Pokémon poderosos podem causar danos repentinos e letais aos humanos. Além disso, neste mundo, algumas pessoas controlam Pokémon para atacar diretamente outros humanos. A equipe Rocket é um desses grupos. Para eles, a missão é tudo o que importa, sem qualquer preocupação com a justiça. Mesmo dentro da liga, existem aqueles que seguem essa filosofia. Assim, tendo ascendido ao posto de oficial da equipe Rocket e é um especialista quase de elite, Caine já havia enfrentado situações como essa inúmeras vezes. O ataque de Sparrow era rotina para ele. Após esquivar-se facilmente do ataque de Sparrow, Caine deu uma ordem a Murkrow. Murkrow, use vento de cauda e ataque finta. Murkrow voou rapidamente. Não teve nenhuma piedade do Sparrow que atacou e quase feriu Caim. Na verdade, sentiu-se profundamente humilhado. Se não fosse pela rápida reação de Caim, poderia ter se machucado, e isso representava um desafio direto para Murkrow como Pokémon de Caim. Uma sombra negra passou voando e, com o efeito do movimento Tailwind, o ataque finta de Murkrow atingiu o Sparrow em cheio. Grito! Sparrow gritou de dor ao ser derrubado. Naquele instante, Caim examinou o Sparrow rapidamente. Pokémon Sparrow laranja. Sexo masculino. Nível 12. Tipo normal voador. Habilidade visão aguçada. Item segurado nenhum.
Movimentos de ovo, nenhum. Movimentos básicos, bicada, rosnado, olhar malicioso, perseguição, ataque e fúria. Movimentos aprendidos, nenhum. Movimentos TN, nenhum. Um Spearow de nível laranja não é um Pokémon selvagem ruim, pensou Caim. Não pare, Murkrow. Use bicada, ordenou Caim calmamente. Murkrow já estava em movimento antes mesmo de Caim terminar de falar. Na verdade, nem precisava que Caim dissesse nada, estava pronto para continuar o ataque. Sevearou, ainda atordoado pelo ataque anterior, não teve tempo de reagir antes que Murkrow atacasse novamente. Como um Pokémon frágil, o Spearow não resistiu aos ataques contínuos e pagou o preço por ter atacado Caim. Ignorando o Spearow caído, Caim ajustou a postura e continuou adentrando a floresta. Os Spearows geralmente viviam em grupos, e Caim não queria se deparar com um bando inteiro naquele momento. Além disso, ele sabia que os Pokémon que encontraria adiante seriam mais fortes e não queria desperdiçar energia desnecessariamente no caminho. Seu objetivo naquele dia era encontrar um local adequado para acampar. Graças à sua experiência com a vida na floresta, Caim conseguiu evitar encontros com Pokémon mais poderosos e usar rastros de animais para identificar as espécies presentes. Após derrotar rapidamente vários Pokémon que o atacaram e se afastar rapidamente do local, Caim e Murkrow finalmente encontraram um lugar satisfatório depois de cerca de 3 horas de caminhada. Era um pequeno lago, cercado por árvores densas. A oeste do lago, havia uma pequena colina com uma caverna claramente escavada por um Pokémon. Este é o lugar, disse Caim com satisfação. Capítulo 8. A Caverna Zubat. O sol, pondo-se gradualmente, pairava no céu e seus tênues raios se espalhavam pela superfície do lago. Uma brisa suave soprava, criando ondulações cintilantes na água. Caim, acompanhado por Murkrow, caminhou lentamente em direção à entrada da caverna. Inconscientemente, o ar começou a cheirar mal. Caim franziu a testa e até mesmo Murkrow instintivamente usou suas asas para cobrir a boca, como se o fedor no ar fosse desagradável. Quanto mais se aproximavam da caverna, mais leves se tornavam os passos de Caim. Ao chegarem à entrada, apesar do odor intenso, tanto ele quanto Murkrow começaram a se acostumar com ele. Franzindo a testa enquanto encarava a caverna completamente escura, ficou claro que aquela não era uma formação natural. Até mesmo as rochas próximas apresentavam inúmeras marcas de garras. A julgar pelas marcas, parece que esta caverna foi escavada há muito tempo. Só espero que não haja nenhum Pokémon muito poderoso lá dentro, murmurou Caim. O Murkrow em seu ombro também se concentrou gradualmente, seus músculos se tensionando, e as correntes de ar ao seu redor sinalizando que estava pronto. Ao perceber a tensão de Murkrow, Caim sorriu levemente e a tranquilizou. Não se preocupe, Murkrow. Vamos primeiro ver o que há dentro. Murkrow relaxou um pouco, mas permaneceu alerta. Caim pegou uma pedra do chão, testou seu peso, assentiu com a cabeça e então a atirou com força para dentro da caverna. Tom, tom, tom. Após alguns ruídos, tudo ficou em silêncio. Poucos instantes depois, um som sibilante veio de dentro da caverna, seguido por um bater de asas. Ao ouvir isso, Caim relaxou um pouco. Contanto que não fosse um ursarim, ele tinha certeza de que Murkrow daria conta do recado. Um grupo de Zubats saiu voando da caverna, claramente furiosos por terem seu sono interrompido. Assim como os morcegos comuns, os Zubats selvagens dormem durante o dia e caçam à noite. Ser interrompido agora era como acordar alguém de um sono profundo. Entre o grupo de Zubat, um se destacava visivelmente maior que os demais, claramente o líder. O líder Zubat, ao perceber que o intruso era apenas um humano com um pequeno Pokémon, rosnou para alguns Zubat próximos e então conduziu o restante de volta para a caverna para continuarem dormindo. Ao observar a reação do Zubat, Caim ficou ligeiramente surpreso. Apesar de estar enfrentando mais de 10 Zubat, o que normalmente o forçaria a recuar, o desdém do líder reduziu significativamente a pressão. 4 Zubat abriram suas bocas, mostrando suas presas, e depois de algumas batidas de asas, avançaram em direção a Caim e Murkrow. Apenas 4 Zubat de qualidade vermelha, o mais forte mal chega ao nível 10, murmurou Caim com um sorriso. Ele já havia escaneado os dados deles com o sistema assim que apareceram. Murkrow alçou o voo instintivamente. Após 2 dias de treinamento e de desbloqueio de seu potencial, começava a apreciar as batalhas, transformando-se em um turbilhão que voava entre seus inimigos, brincando com eles. Murkrow, use Tywin e depois Astonish. Correntes de ar envolveram Murkrow rapidamente, transformando-o em uma sombra negra claramente visível contra o pôr do sol. Ele abriu a boca e soltou um grito ensurdecedor que criou ondas de choque no ar. 2 dos Zubat, surpreendidos pelo som, congelaram de terror.
Embora não estivessem paralisados, sua velocidade diminuiu. Os outros dois apenas balançaram a cabeça, um tanto irritados com o ruído. Os Zubat geralmente possuem a habilidade foco interior que os impede de se assustarem, mas, devido à sensibilidade de seus ouvidos, o grito causou-lhes um desconforto significativo. Além disso, como utilizam ecolocalização para se orientar, o ruído afetou seus movimentos. Os dois Zubat trocaram olhares e então abriram suas bocas, liberando ondas sonoras inaudíveis, um movimento supersônico. Murkrow, mantenha a velocidade e acabe com eles, ordenou Caim, suportando a interferência do ataque supersônico. As correntes de ar ao redor de Murkrow se intensificaram e, num instante, alcançaram os dois Zubat. Os Zubi. Antes que pudessem reagir, duas bicadas fortes em rápida sucessão derrubaram ambos os Zubat. Murkrow, em seu estado de alta velocidade, usou o mesmo truque de mais cedo naquele dia, combinando o impulso com seu movimento para derrotá-los instantaneamente. Nesse instante, os dois Zubat mais afetados por Astonite também se recuperaram. Ao perceberem seus companheiros caídos, demonstraram medo, batendo as asas incertos enquanto ponderavam se deveriam atacar ou recuar. Com os olhos semicerrados e um leve sorriso, Caim não hesitou. Murkrow, use punição e acabe com eles de uma vez. O golpe punição, do tipo sombrio, tinha alta prioridade graças à habilidade trapaceiro de Murkrow. Além disso, com o aumento de poder proporcionado por vento de cauda, uma sombra negra atravessou Zubat, deixando-o inconsciente no chão. Caim assentiu, satisfeito com o desempenho de Murkrow. Embora ainda não estivesse no auge, a habilidade trapaceiro de Murkrow tornava-lhe excepcional. Com movimentos de status, sua velocidade era impressionante e, combinada com vento de cauda, tornava-se ainda mais poderoso. Murkrow, com sua cor verde, superou Zubat em talento e, com suas combinações de golpes, não foi surpresa que o derrotasse rapidamente. Usando a mesma tática, Caim explorou a arrogância do líder Zubat para eliminar os demais, deixando apenas o líder furioso. Pokémon, Zubat amarelo. Sexo, masculino. Nível 12. Tipo, veneno, voador. Habilidade, visão aguçada. Item segurado, nenhum. Movimentos de ovo, ataque rápido. Movimentos básicos, absorver, supersônico, assustar, mordida. Movimentos aprendidos, ataque de asa. Movimentos TN, nenhum. Este Pokémon selvagem de cor amarela foi o primeiro que Caine viu. Se ele tivesse Pokébola sobrando, o capturaria sem hesitar, seja para usar ou trocar por recursos. Murkrow, exausto da batalha, bateu as asas mais lentamente e as correntes de vento de cauda enfraqueceram. Ao perceber o estado de Murkrow, Caim franziu a testa. Era pedir demais. Mas, vendo Zubat à beira da fúria, não havia outra escolha. Caim considerou dar um tempo para Murkrow, mas ao ver o sol prestes a se pôr, descartou a ideia. Zubat são mais ativos à noite e, embora a escuridão não afetasse Murkrow, dificultaria a capacidade de Caim de dar comandos. Portanto, a melhor estratégia era derrotar esse Zubat de qualidade amarela antes do anoitecer e reivindicar a caverna. Na floresta, o anoitecer é perigoso e quanto mais fundo se vai, mais perigos espreitam a cada esquina. Capítulo 9. Batalha contra o líder Zubat. Murkrow, aguenta mais um pouco. Mantenha o Tailwind ativo. Aino observou seu Murkrow exausto e o encorajou. Ah, Murkrow grasnou com determinação no ar. A batalha de hoje o deixara incrivelmente animado. Embora seu corpo estivesse cansado, enfrentar o líder Zubat, claramente mais forte que os anteriores, o enchia de uma alegria sem precedentes. Caim sorriu levemente ao ver o entusiasmo de Murkrow. O espírito guerreiro de seu Pokémon o deixava muito satisfeito. Xixi, gritou o líder Zubat, furioso. Aquele Pokémon e seu treinador à sua frente haviam transformado seu bando em um grupo de seguidores fracos. O líder Zubat, com sua inteligência relativamente alta, percebeu claramente que um humano fraco à sua frente não representava uma grande ameaça física. O pôr do sol o fazia sentir-se mais forte e sua energia aumentava. Com um bater de asas brusco, o líder Zubat exalou um odor sanguinolento pela boca enquanto uma energia sombria rodopiava em torno de suas presas afiadas. Ataque do tipo sombrio, mordida. Ao perceber que o alvo do líder Zubat era Caim, Murkrow reagiu rapidamente, usando o último resquício de seu impulso de vento de cauda para interceptá-lo. Quanto mais perigosa a situação, mais calmo Caim permanecia. Ele já havia encarado a morte antes e agora conseguia lidar com qualquer situação com serenidade. Murkrow usa ataque e finta.
Transformando-se em uma bala negra, Murkrow investiu violentamente contra o líder Zubat. Plano. Após a colisão, ambas as figuras foram arremessadas para trás, sofrendo ferimentos quase idênticos. Após uma breve pausa, eles se enfrentaram novamente. Sem o impulso do vento de cauda, a velocidade de Murkrow não era mais tão alta, mas ele ainda era ligeiramente mais rápido que o líder Zubat. Embora o líder Zubat tenha tentado atacar Caim, Murkrow manteve firmemente a distância. Contudo, com a chegada da noite, o líder Zubat tornou-se mais vigoroso enquanto a energia de Murkrow começou a diminuir. Finalmente, após mais um confronto, Murkrow não conseguiu se levantar imediatamente. As asas do líder Zubat tremeram levemente enquanto suas ondas supersônicas invisíveis continuavam a escanear os arredores. Como se tivesse pressentido algo delicioso, o exausto líder Zubat precisava de sangue para se revigorar. Ele atacou Caim novamente, suas presas cobertas por um brilho avermelhado. Absorva. Cal. Murkrow, ao ver o ataque do Zubat, tentou se erguer apoiando-se em suas asas, mas seu peito subia e descia fracamente, como se seu corpo não lhe respondesse mais. Sentindo novamente sua própria fraqueza, Murkrow ficou furioso consigo mesmo por não ter conseguido proteger seu treinador, algo que ele considerava a maior humilhação. Mas quando Caim viu o ataque do Zubat, um sorriso estranho surgiu em seus lábios. Este era o momento que ele esperava. Murkrow, aguente mais um pouco e use o golpe poderoso. Gritou Caim, percebendo pelo canto do olho que Murkrow estava se levantando. K. Ao ouvir a ordem de Caim, Murkrow reuniu todas as suas forças, batendo suas asas trêmulas. As presas do líder Zubat cravaram-se no corpo de Murkrow enquanto ele se posicionava entre o Zubat e Caim. O Zubat ficou momentaneamente surpreso, mas logo relaxou, afinal, sangue é sangue. No entanto, quando esperava saboreá-lo, não sentiu o fluxo familiar de energia. Era como desejar um sorvete num dia quente de verão, tê-lo bem à sua frente, imaginar o sabor refrescante e dar apenas uma mordida no ar. O líder Zubat ficou chocado ao não receber o sangue que esperava. Não só não conseguiu recuperar energia, como também sentiu sua força se esvair. Por outro lado, Murkrow sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, revitalizando-o. Quando o líder Zubat percebeu isso e tentou recuar, suas asas vacilaram e a fraqueza dominou. O movimento Snatch, do tipo sombrio, sob a habilidade Prankster de Murkrow, foi ativado antes do absorb do líder Zubat, roubando seu efeito de recuperação. Murkrow, use descanso. Aproveitando-se da fraqueza do líder Zubat, Cain rapidamente ordenou que Murkrow se recuperasse. Descanso é um movimento do tipo voador que permite a um Pokémon restaurar metade de sua energia ao pousar. Murkrow pousou rapidamente em frente a Caim. Sentindo a firmeza do solo sob seus pés, uma energia quente percorreu seu corpo e, lentamente, ele sentiu suas forças retornarem. Observando Murkrow se recuperar, Caim disse: use Tywin novamente e depois finalize-o com Peg. Quando o líder Zubat reagiu, tudo o que viu foi Murkrow à sua frente, com o bico brilhando ao luar, bicando implacavelmente. A cada golpe, mais feridas surgiam e a energia do líder Zubat se esvaía rapidamente. Com uma série de bicadas, Murkrow derrotou o líder Zubat de uma vez por todas. Hal! Murkrow exclamou com energia renovada, sentindo que suas asas estavam mais fortes, suas garras mais afiadas e seu bico mais brilhante, tanto que ele conseguia ver o reflexo da lua nele. Aos olhos de Caim, Murkrow havia subido de nível, passando de 10 para 11. Embora fosse apenas um nível, o crescimento era evidente. No mundo real, cada nível que um Pokémon sobe representa um verdadeiro avanço. Após seu grito triunfante, Murkrow cambaleou e caiu do céu, bem a tempo de ser apanhado por Caim. Essa foi a consequência do uso repetido de Host. Caim havia impedido Murkrow de usar o movimento antes porque, embora Host permita uma recuperação rápida, depende de um gasto de energia antecipado. Se utilizada em excesso, essa técnica pode resultar em uma diminuição permanente de energia ou até mesmo em uma regressão de nível e qualidade. Por sorte, Caim tinha experiência como criador e podia criar Pokéblocos adequados para neutralizar esses efeitos, desde que Murkrow não abusasse do golpe. Mesmo assim, um período de fraqueza era inevitável, e por isso Caim preferia reservar o descanso como último recurso. Com o exausto Murkrow nos braços, Caim entrou na caverna Zubat sob a luz do luar. Suportando o odor familiar e pisando na lama de excrementos de Zubat, Caim chegou ao fundo da caverna. Ao luar tênue, ele pôde ver marcas de garras nas paredes, indicando que os Zubat não eram os habitantes originais da caverna. O antigo proprietário já havia partido há muito tempo, permitindo que a colônia Zubat assumisse o controle.
Após caminhar cerca de 10 metros, Caim chegou a uma área mais seca, onde a luz do luar filtrava-se pelas frestas do teto. Ao contrário da escuridão em outras partes da caverna, ali nem tudo era completamente escuro. Encontrando uma pedra seca, Caim sentou-se com Murkrow no colo, pronto para passar a noite ali. Murkrow, recuperando-se lentamente, saltou do colo de Caim e esfregou o bico na mão dele, sentindo o calor que emanava de seu treinador. Isso lhe trouxe uma profunda sensação de paz. Às vezes, os Pokémon são assim tão simples, contanto que estejam com seu treinador favorito, faça chuva ou faça sol, eles permanecerão os companheiros e amigos mais leais. Capítulo 10. Criando Pokédocos. Deixando Murkrow descansar de lado, Caim começou a pensar no plano para os próximos dias. Em primeiro lugar, o que não mudará é que Murkrow continuará a comer Pokédocos de frutas amarelas. Com base no uso dos últimos dias, o efeito tem sido bastante bom. A julgar apenas pela aparência, nesses 4 dias, Murkrow cresceu de um estado de evidente desnutrição para o tamanho normal de um Murkrow, com uma altura próxima a 50 centímetros. No entanto, aos olhos de Caim, a mudança em Murkrow não se resume a isso. O crescimento físico é o mais evidente e, graças às precisas varreduras diárias do sistema, tanto a força quanto a velocidade de Murkrow melhoraram em vários graus. Até mesmo seu talento e qualidade aumentaram. Embora ainda esteja no estado verde, a cor verde está visivelmente mais escura do que há alguns dias, indicando que a qualidade original de Murkrow está entre as melhores entre os Pokémon de qualidade verde. Principalmente após as batalhas consecutivas desta tarde, a eficiência de Murkrow em absorver os Pokébocos de frutas amarelas também melhorou. Faltam apenas 3 dias, e Cain acredita que, se continuar usando os Pokédocos, a qualidade original de Murkrow se recuperará completamente e, então, seu crescimento se acelerará. Portanto, o treinamento durante esses dias não deve ser interrompido. O ideal é buscar batalhas com diferentes Pokémon para que Murkrow se familiarize com o ritmo da batalha e possa absorver melhor os efeitos dos Pokébocos e se recuperar mais completamente. Quanto ao treinamento de Murkrow, a velocidade continua sendo a prioridade. A duração do movimento Tailwind deve continuar sendo treinada. Além disso, Murkrow precisa dominar alguns movimentos essenciais. Os movimentos que já aprendeu precisam de tempo para serem assimilados e aperfeiçoados, de modo que possam ser executados com mais eficiência em batalha. Como um Pokémon do tipo sombrio e voador, Murkrow possui boa resistência. Ele não sofre dano quadruplicado, portanto não será facilmente derrotado por Pokémon de um tipo específico. Mesmo ataques que causam dano dobrado, como os do tipo elétrico, gelo ou fada, são muito raros ou até inexistentes na Ilha do Desafio. Portanto, ao lutar nesta ilha, você só precisa se preocupar com ataques do tipo pedra. Com a habilidade Trapaceiro, Murkrow tem vantagem ao usar golpes, especialmente quando combinada com Vento de Cauda. O que Caim precisa fazer agora é participar de mais batalhas para melhorar a coordenação entre treinador e Pokémon e aperfeiçoar as técnicas de combate que eles já conhecem. Após usar os Pokébocos de frutas amarelas, Murkrow precisará de outro tipo de Pokéboco para acelerar seu crescimento e potencializar os efeitos do treinamento. E Caine já pensou em um novo Pokéboco antes mesmo da primeira classificação. O Pokéboco Velocidade Sombria é um Pokéboco de nível intermediário com um padrão preto e branco. De acordo com a descrição do sistema, os principais ingredientes são a baga de Lançate e a baga de Jaboca, juntamente com uma dúzia de tipos diferentes de bagas e ervas medicinais como ingredientes secundários. Projetado especificamente para Pokémon do tipo Sombrio e Voador, tornando-o perfeito para Murkrow. Assim, com os pontos obtidos na primeira classificação, Caim trocou por quantas frutas conseguiu, e essas duas em particular foram as que ele mais trocou, quase esgotando todo o estoque da equipe Rocket na ilha. Uma vez criada, Caim acredita que, nos próximos dias, Murkrow entrará em uma fase de crescimento acelerado. Após refletir por um instante, Caim, que estivera ocupado o dia todo, sentiu uma onda de cansaço. Colocou as mãos atrás da cabeça, olhou para o luar que filtrava pela fenda da caverna, fechou os olhos e, acompanhado pela respiração calma de Murkrow, adormeceu. No dia seguinte, o sol começou a surgir lentamente no horizonte leste. Com o desaparecimento da noite, a floresta gradualmente retornou à tranquilidade. Os sons de insetos e rastros de animais foram se dissipando. Um raio de sol filtrou-se pela fenda da caverna, iluminando o rosto de Caim. O aumento gradual da temperatura o despertou de seu sono. Agora é verão e o sol nasce bem cedo. Além disso, depois de um dia de batalha ontem, Caim, de forma incomum, não acordou antes do amanhecer.
Talvez seja porque as coisas estejam indo cada vez melhor, o que aliviou a pressão sobre sua mente. Espreguiçando-se preguiçosamente, Caim olhou para Murkrow, que também acordou ao mesmo tempo que ele e sorriu. Em sua vida anterior, depois de se tornar um treinador de nível quase de elite, Caim gradualmente relaxou e começou a aproveitar a vida. Agora, neste novo começo, esta foi a primeira vez que ele dormiu profundamente. Murkrow, sua tarefa hoje é simples. Fique aqui batendo as asas até que todo o cheiro da caverna se dissipe, disse Caim a Murkrow. Durante a batalha anterior, Murkrow, graças ao movimento Tailwind, quase conseguiu usar Ghost. Cain acredita que, com um pouco mais de treino, ele conseguirá dominá-lo. E se continuar progredindo, poderá até aprender golpes avançados e devastadores como o furacão antes do esperado. Enquanto Murkrow treina o movimento Tailwind, ele também pode eliminar maus odores e limpar a caverna, matando dois coelhos com uma cajadada só. Cal, Murkrow assentiu firmemente. Ele sempre cumpre as ordens de Caim com precisão. Desde o seu nascimento, Murkrow nunca viu seus pais, não teve um bom ambiente, comida deliciosa ou treinamento, e frequentemente foi intimidado por outros Pokémon. Até conhecer Caim, a primeira e única pessoa que foi gentil. Portanto, além da lealdade que um Pokémon tem por seu treinador, Murkrow sente uma dependência infantil de Caim, como se ele fosse seu pai. Não pode decepcionar Caim, esse é o único pensamento de Murkrow. Ao ver Murkrow tão motivado, um sorriso involuntário surgiu no rosto de Caim. Então, ele pegou os pokébocos de frutas amarelas do dia de seu espaço de armazenamento. Sob o olhar expectante de Murkrow, ele os jogou para o Arma-1 e Murkrow os devorou rapidamente. Arroto satisfeito, Murkrow soltou um pequeno arroto, voou até ao topo da caverna e começou a bater as asas, provocando um forte vento dentro da caverna. Como Caim estava atrás de Murkrow, mesmo com o vento uivando na caverna, isso não o afetou em nada. Após uma breve limpeza e um café da manhã simples, Caim pegou várias frutas silvestres e ervas medicinais de seu depósito e as colocou cuidadosamente sobre uma pedra. Com um pano limpo, ele enxugou cuidadosamente cada fruta antes de colocá-las com delicadeza em seu lugar. Em seguida, ele lavou os utensílios para esmagar frutas vermelhas com água limpa. Talvez por haver um lago perto da caverna, ou talvez uma nascente subterrânea, o dono original da caverna decidiu construí-la ali. De qualquer forma, Caim e Murkrow se beneficiaram disso. Comparada à água do lago que todos os Pokémon bebiam, a água subterrânea daqui era mais clara e doce. Devido às limitações das condições, as ferramentas que Caim usou eram muito primitivas: um pilão e um almofariz de madeira, um separador de impurezas manual, um compressor manual e um condensador manual. Todas as ferramentas eram feitas de madeira simples, então o processo de fabricação dos Pokéblocos era bastante trabalhoso e lento, embora a qualidade final atendesse aos padrões. Para Pokéblocos mais avançados, essas ferramentas simples não seriam suficientes. Caim descascou e retirou cuidadosamente os caroços de todas as bagas com uma pequena faca, cortou-as em tamanhos uniformes de acordo com os cálculos do sistema, depois cortou e esmagou as ervas medicinais, removendo as partes restantes. Primeiro, ele colocou as porções de baga de lançate e baga de jaboca no pilão, esmagou-as à mão e, em seguida, seguindo as instruções do sistema, adicionou as outras bagas e ervas medicinais uma a uma. Cada ingrediente tinha que ser adicionado com precisão, o tempo de mistura tinha que ser exato, o grau de mistura tinha que ser preciso e a ordem dos ingredientes também tinha que ser precisa. Devido às exigências rigorosas do processo de fabricação de Pokéblocos, na Aliança, pessoas capazes de produzi-los com eficiência são muito raras. Felizmente, Caim tinha um sistema que o ajudava a controlar tudo. Ele só precisava seguir a receita e fabricar os Pokéblocos. Após despejar o suco preparado no recipiente apropriado, ele comprimiu e condensou a mistura, colocando-a em um local fresco. Agora, ele só precisava esperar o Pokébloco ficar pronto. Após preparar uma leva de Pokéblocos, Caim colocou o recipiente de lado, pegou a mesma quantidade de ingredientes e continuou preparando a próxima leva.